irmãos. Vamos lá. Atos, capítulo 27. Tá bom. Agora virou. Pode virar um pouquinho mais. Aí, tá ótimo. Acho que eu tô um pouquinho baixo, mas tá bom. Vamos lá. Atos, capítulo 27. Pode diminuir essa música. Atos, capítulo 27. É importante você entender como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram a Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. A primeira coisa que você precisa entender é que Paulo estava a caminho de Roma e ele estava preso. E embarcando em um navio, onde? Em um navio, Adramítio, partimos navegando pelos lugares da costa da África. Até aí, agora a gente vai ler o versículo 13. E soprando um vento sul, brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam. E fazendo de vela, foram para muito perto, costeando a ilha Creta. Mas não muito depois, deu um pé de vento chamado Euriquilão, versículo 20. E não aparecendo, que já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Versículo 22. E agora, não, vamos continuar, versículo 21. E havendo muito que já não comia, Paulo colocou-se de pé no meio deles e disse, olha, Paulo era preso, hein? Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim a partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo, por essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo. Aí a gente vai lá no versículo 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Até aí. Versículo 20, capítulo 28, versículo 1. Havendo escapado, souberam que estavam numa ilha chamada Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam a grande fogueira e nos recolheram por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, para colocar no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não aconteceu nenhum mal. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós através dessa mensagem, em nome de Jesus. Não vou pedir para você abrir o livro de Jonas, porque você já conhece a história de Jonas. Vou contar a história de Paulo e depois eu conto a história de Jonas. E é muito importante. Parece que caiu aqui, amor. Não entendi. Estava caindo, você lembra que o seu celular estava caindo? Estava fechando. Acho que nós vamos ter... Só um minutinho, irmãos. Eu estou achando que nós vamos ter que mudar o celular por algum motivo. O pessoal da casa... Esse aqui é a Casa Church. O celular não está aguentando mais, né? Acho que o nosso celular não está aguentando, não, irmãos. Nem o nosso celular está aguentando a gente mais. Vamos esperar, então, o pessoal retornar, o pessoal da Casa Church retornar. Você está na Casa Church? Parou mesmo. Vamos só aguardar um pouquinho, tá, pessoal? O nosso celular aqui da Casa Church, por algum motivo, caiu. E esse celular é um celular novo, né? Então não era para cair assim, não. Voltou e o povo está voltando. Isso, vamos chegando aí, pessoal.
Se cair de novo, aí a gente vai mudar de celular, tá bom? Nós temos um celular aqui que está no meu Instagram. Nós temos a Camila Talmeirão, Carlinho, Pastor Carlinho, Almir, Joás, Ricardo Torres, vai entrar no meu aqui. Bênção, Camila, Deus te abençoe. Guilherme foi lá para o de cá. Ótimo, bênção demais. Então vamos lá, vamos continuar? Vamos continuar então. Veja bem, irmãos, eu preciso te contar a história de Paulo, porque eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo conhece a história de Paulo, mas nem todos conhecem, né? Paulo, nessa situação, havia uma ordem, ele já havia ficado preso já há algum tempo e havia uma ordem de Deus para que ele fosse a Roma. E, na verdade, a única forma de ir a Roma seria de navio, não tinha outra saída. O texto nos conta que ele estava indo preso para Roma, veja bem, é isso que é importante você entender. Paulo estava indo preso para Roma, né? E lá ele encontraria corretamente o seu martírio, é isso que ele esperava. Quando ele pregasse para o imperador e pregasse em Roma, ele encontraria sua morte, encontraria o seu martírio. E Deus, então, dá uma ordem para Paulo ir para Roma, ele é preso, e nesse contexto aqui diz a Bíblia, que nós acabamos de ler, que ele entra no navio, na verdade era para ir para um lado, eles foram para outros, e diz a Bíblia, que nós lemos aqui rapidamente, que houve um vento não pouco fraco, ou seja, um vento muito forte, a ponto de balançar toda a carga, e eles ficaram com medo de morrer. E o texto fala, irmãos, que ao todo eram 276 pessoas dentro deste navio, né? E a tempestade continuando, não parando, a ponto de todas as pessoas que estavam lá dentro perdeu então a sua vontade de viver. Então alguém se levanta para manifestar, e Paulo, o preso, isso é importante, ele se levanta para se manifestar, ele se levanta para clamar, ele se levanta e fala assim, olha, gente, ninguém se perderá. Por quê? Porque quando eu estava dormindo, o anjo do Senhor me visitou e me disse exatamente isso, que ninguém vai se perder aqui. Ninguém vai se perder. Agora, como é que pode um preso pregar para 276 almas, uma pessoa que não tinha autoridade nenhuma, falando, inclusive, em nome do capitão, né? Porque o capitão também já tinha perdido as esperanças, mas Paulo era Paulo tinha uma missão. Diz a Bíblia que quando, então, ele diz que não se perde, o navio se estraçalhaça, perde-se toda a carga, e eles vão aportar numa ilha chamada Malta. Chegando nessa ilha, eles encontram um povo, e é importante você entender esse povo que eles conheceram, e o povo foi muito, muito bem visto com eles, apesar de não gostar, os bárbaros não gostarem muito dos romanos. Bom, a história de Paulo é essa, e a história de Jonas você já conhece, né? Jonas também recebeu uma ordem de Deus. Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, né? Mas ele foge para Tarsis. Ele entra no navio e foge para Tarsis. Chegando, ele paga, né? Paga com o seu próprio dinheiro e entra, exatamente, ele diz a Bíblia, para fugir de Deus, né? E o que é importante a gente entender é que tanto Paulo quanto Jonas eram profetas de Deus, profetas verdadeiros, homens de Deus, homens que queriam fazer a vontade de Deus, homens que amavam a Jesus. Não se fala muito de Jonas antes do texto, né? Fala-se mais de Paulo, mas fala-se mais da história de Paulo. Mas pelo chamado, né? Pelo chamado a gente vai entender que Jonas não era um profeta qualquer. Porque Deus havia dito para ele, olha, Jonas, eu quero que você saia da sua casa e vai pregar para um povo, porque eu vou destruir esse povo, né? Ou seja, vai lá e prega para eles, e a ordem é, olha, vocês estão assim, 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 se vocês não se arrependerem, ou seja, a ordem era, a palavra profética era, eu vou destruir esse povo de Nínive, não é? E Jonas deveria ter feito exatamente isso, assim como Paulo recebeu também uma ordem em sonho, Paulo, eu quero que você vá pregar em Roma, a palavra é mister, que você vá para Roma, ok.
E aí acontece que os dois recebem uma palavra de Deus, os dois recebem uma ordem de Deus, da mesma forma, um pregando numa cidade e outro pregando noutra cidade. Dois profetas, duas ordens praticamente iguais, mas dois caminhos diferentes. E é nisso que eu quero que você pense, o caminho que um tomou e o caminho que o outro tomou, e você já vai entender. A primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é: Jonas chega no navio livre, porque ninguém obrigou a Jonas a entrar naquele outro navio. Ele chega livre, porém ele chega fora da vontade de Deus. Paulo chega no navio preso, mas ele usa essa prisão para fazer a vontade de Deus. Isso que é importante, irmãos. Tem pessoas que querem ser livres demais, e quando ela é livre demais, ela não faz a vontade de Deus, ela faz a sua própria vontade. Paulo chegou preso, mas chegou preso em quem? Ele, querendo ou não, ele chega preso, mas porém livre. E ele usa dessa prisão para fazer a vontade de Deus. Nesse tempo que a gente está vivendo, a qual muitas pessoas estão vivendo presas na sua casa, ou vivendo presas nesse medo, né? O que a gente vai fazer? Qual vontade que a gente vai fazer? Porque você poderia ser uma voz profética, né? Talvez Deus te leva numa situação dessa para você ser uma voz profética. E é interessante, irmãos, que nesse tempo tem poucas pessoas se levantando como voz profética. Já parou para pensar se você nunca fez uma live na sua vida e você um dia experimentar, né, ligar o seu Instagram ou o seu Facebook, aparecer lá com a cara lavada, vamos dizer assim, né, e entrar 2 ou 3 pessoas e você fazer uma oração: eu entrei aqui só para orar por você, graças a Deus que você está aqui. Já parou para pensar que talvez você possa ser uma voz profética? E Deus te colocou numa prisão dentro de casa exatamente para você fazer a vontade de Deus. Não foi assim com Jonas. Jonas chega livre, Paulo chega preso. Jonas chega livre, porém fora da vontade de Deus. Paulo chega preso, porém dentro da vontade de Deus. E nem sempre a liberdade que a gente tem é vontade de Deus, irmãos. Nós já estamos falando várias vezes aqui que às vezes a liberdade que a gente tinha antes dessa pandemia, nós, por causa dessa liberdade, por causa desse livre-arbítrio que não existe, né? Vamos dizer assim, o livre-arbítrio é só para você decidir entre Cristo ou não. Depois que você usa o seu livre-arbítrio para seguir a Cristo, já não existe mais o livre-arbítrio. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você é obrigado a fazer a vontade de Deus. E Jonas, ele faz exatamente disso. Ele usa o seu livre-arbítrio para fazer uma fuga. Tolice. Quem é que pode fugir do Senhor? Para onde me ausentarei do teu espírito? O Davi orou. Né? Para onde me fugirei da tua face? Se desço ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Então, irmãos, não tem como fugir. Mas Jonas, eu acho que na sua inteligência, né, ele não queria de jeito nenhum ir pregar para aquele povo. Quando ele usa da desculpa: Senhor, eu não queria vir pregar para esse povo, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, esse povo ia se converter, e aí eu ia ficar como tolo. E daí? O importante é que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Importa se as pessoas vão se converter ou não. Nós temos que pregar, se as pessoas vão se converter ou não, não importa. Nós temos que orar, se as pessoas vão ser curadas ou não, não importa. Porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que pensar: um chega livre, porém fora da vontade de Deus. O outro chega preso, mas usa dessa prisão para fazer a vontade de Deus. Você ia falar uma coisa? Você ia falar alguma coisa? Ok. Segunda coisa. É interessante, irmãos, que Jonas chega no navio e se aliena, se retira e vai dormir. Paulo chega preso e depois de um tempo se integra com as pessoas que estão no navio. E ele se torna o centro das atenções, o centro da esperança. Né? Jonas, quando a gente, irmãos, nessa nossa liberdade que achamos que temos demais,
O problema da nossa liberdade é que nós podemos cair numa prisão de ser livre. Sabe? Jonas, quando chega lá, ele não está nem aí para quem está naquele navio. Ele, desce para o navio e vai dormir. Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Ele não quer nem saber com a tempestade que está acontecendo lá em cima. Sabe? O barco está pegando fogo, né? As ondas estão de um lado para o outro e Jonas não está nem aí. É o que as pessoas hoje, é o que nós falamos com o pastor Kleber nessa semana, na terça-feira. Tem muitos cristãos que estão dentro das igrejas hoje, eles não estão nem aí para o que está acontecendo. Eles não estão nem aí para o sofrimento dos outros. Né? Nessa atual situação, nós falamos ontem com o pastor Toniel, tem muitos cristãos que não estão nem aí estão alienados para o sofrimento daquele que está trabalhando. Né? As pessoas lá em cima do bar, estavam tentando de uma forma ou de outra, jogando as cargas fora, né? Tentando de uma forma ou de outra não deixar que o navio afundasse. E tem muita gente, irmãos, quando o navio está afundando, pica a mula, sai fora, casca fora, ou se aliena e vai dormir. Tipo assim, eu não vou entrar nessa briga. Você já ouviu isso? Isso não faz parte do meu, né? Isso é briga de grandes, isso é briga de gerentes. Não é isso que muitas pessoas fazem? Eu não vou entrar nisso, né? É como Jonas vai dormir. Quantos cristãos estão fora da vontade de Deus, estão achando que são livres demais, estão dormindo, estão passando um tempo grande na sua vida, dormindo, se alienando. Na verdade, a palavra não seria só dormir, seria alienar-se. Sabe? Ou seja, livres, porém presos em si mesmo. Paulo, depois desse tempo, ele se integra, ele se torna a atenção, ele é o centro da atenção. Nem o capitão se tornou o centro da atenção. Continua. No navio, Jonas não ora por ninguém, irmãos. Mesmo que todos estavam orando por seus deuses. Lembra lá da história? As pessoas começaram a clamar pelos deuses deles, cada um pelos seus deuses, e até ponto do capitão chegar lá, rapaz, eu não estou te entendendo, o que é isso? Todo mundo está lá em cima, está rezando, está orando, está clamando, e você está aqui dormindo? Ora pelo seu Deus, quem sabe ele livra a gente. E Jonas estava tão alienado, ele não estava nem aí. Sabe, como é que pode, irmãos, uma pessoa que não está nem aí para uma situação? E é muito interessante, irmãos, que Paulo, quando chega, ele chega algemado. Sabe, ele chega preso, algemado, fazendo a vontade de Deus. Jonas paga do seu próprio bolso para estar naquele navio. Ninguém mandou Jonas estar naquele navio, não. Foi ele que pagou, foi ele que quis, foi ele que pediu. Na verdade, ele queria estar lá naquele lugar exatamente para estar alienado. Como muitas pessoas, muitos cristãos saem hoje de algumas igrejas, para algumas igrejas grandes, para se alienar nas arquibancadas. Arquibancadas não, nas galerias, né? Porque ali ninguém mexe. Tem muitos cristãos, muita gente com ministérios proféticos, com ministérios pastorais, com muita gente com chamados, que vão para algumas igrejas grandes e vão para as suas galerias para que ninguém mexa, que ninguém possa mexer. Tem muito cristão assim, irmãos. Sabe, porque na multidão é difícil encontrar uma pessoa, né? E Jonas sabia disso, né? Eu vou para esse navio, tem muita gente, ninguém vai me encontrar lá. Eu estou fugindo de Deus, mas eu estou fugindo também de pessoas, estou fugindo da minha própria responsabilidade. E Jonas, como profeta, ele não ora, ele não clama, ele não faz nada, ele não faz a obra. Durante a tempestade acontecendo, em vez de Jonas se posicionar, em vez do profeta se posicionar, em vez do crente se posicionar, ele não se posiciona, ele simplesmente continua a dormir. Aí depois fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? Não tem como ajudar, não tem como uma pessoa que está alienada ajudar na obra de Deus, porque depois, ontem falando com o pastor Toniel, é exatamente isso, né? O tempo de Joel que a gente está vivendo, eu não sei quantos de vocês jejuaram no clamor que a nação, que o presidente pediu. E eu sei que muita gente não jejuou, sabe por quê? Teve pastores condenando o jejum que o presidente Bolsonaro pediu. Eu vi isso no Instagram, vi isso no Face. Pastores dizendo que o presidente ele não tinha autoridade espiritual nenhuma. Gente de esquerda, pastores.
Sabe, que não tinha autoridade nenhuma para poder decretar um jejum. Sabe? Então, é muito interessante uma coisa dessa, irmãos, como é que pode? E sabe o que aconteceu? Foi proclamado um jejum nacional e esses pastores, junto com suas igrejas, não jejuaram. Agora, pasmem, pior ainda, teve pessoas da nossa intimidade, nossas igrejas, sabe? Que eles também não jejuaram. Sabe por quê? Preguiça. Pura preguiça. Sabe, não queriam se posicionar, continuaram como Jonas, eu sou livre, eu jejuo se eu quiser. Ninguém me manda jejuar, nem meu pastor me manda jejuar. Sabe, tem gente livre demais, irmãos, vivendo livre, uma liberdade inexistente. E essa liberdade inexistente vai te levar para a morte, tenha certeza. Porque não há possibilidade de você viver uma vida onde ninguém comande a sua vida, onde você não tenha ninguém comandando você, direcionando você. Nós somos pessoas que nascemos para ser direcionados. O próprio Espírito Santo nos direciona, mas existe uma hierarquia de comando. Jonas, pensando que não tinha ninguém sobre o comando dele, ele desce para o navio, e aí vem o capitão do navio e chama ele no coré. Cara, eu não estou te entendendo, todo mundo lá está orando, ora para o seu Deus, quem sabe esse seu Deus, que eu não conheço, se é que você serve algum Deus, eles nos livra. Né? Ele não ora por ninguém, não faz nada. Paulo, irmãos, orava por todos. E o texto que nós lemos, ele profetiza, ninguém se perderá. Paulo estava tanto fazendo a vontade de Deus que ele ultrapassa a autoridade do capitão. Jonas estava livre, porém o capitão teve que chamar ele ao coré, um cara que se viu um outro Deus chamando a atenção de um profeta. Um capitão que achou aquele cara lá embaixo, dormindo à toa, mendigando o sono. Sabe, tem gente que está exatamente assim, por isso não consegue crescer, por isso não consegue aumentar a espiritualidade da sua vida, por isso não consegue dar um passo à frente, sabe, está mendigando o seu sono todo o tempo, não ajuda ninguém, não ora por ninguém, não clama por ninguém, não se preocupa com ninguém, o barco está pegando fogo, irmãos, nós estamos numa tempestade nesse tempo, quem é que você está ajudando? Quem é que você está preocupando em ajudar? Ou você está simplesmente preocupado com a sua comida? Ou você está simplesmente preocupado se você vai pegar vírus ou não? Ou você está preocupado com a sua casa? Só os seus. Isso é egoísmo puro. Jonas foi egoísta. Paulo, mesmo sabendo que poderia morrer, e o vento estava balançando todos os dois barcos. O barco de Jonas tinha tempestade. O barco de Paulo tinha tempestade. O barco de Jonas estava quase indo a pique. O barco de Paulo também estava quase indo a pique. Todos esses dois barcos estavam assim. E aí, irmãos, a gente começa a entender como é que dois profetas, como é que dois homens de Deus tomam direções completamente diferentes. O Deus é o mesmo. A ordem era a mesma. Os profetas eram o mesmo. O Espírito Santo que enviou era o mesmo. Mas a palavra que deveriam dar era a mesma. Mas a atitude foi completamente diferente. E é isso que eu quero perguntar para você. Você está aí na sua quarentena. Qual está sendo a sua atitude, de fato, mediante um barco que está sendo balançado por um vírus no mundo inteiro? Você tem orado por Nova York? Às vezes as pessoas acham, né, que quando entra os nossos irmãos de Nova York, entra o pessoal de Portugal, entra o pessoal lá de Londres, o pessoal lá da Suíça, o pessoal acha que a gente está aparecendo. Mas não é não, irmãos. Nós temos amigos e irmãos, lugares que nós visitamos. A gente sabe da realidade de lá. Outro dia eu conversei com um pastor amigo meu que mora lá em New Jersey. Sabe, ele falando da situação de Nova York. Nova York hoje é o maior número de mortos no mundo, já está praticamente em Nova York. E você imagina uma cidade, sabe como é que funciona Nova York, irmão? Sabe como é que funciona os Estados Unidos?
Imigrante não tem dinheiro guardado, a não ser que o cara more lá há 20 anos. Mas ele não tem dinheiro guardado. Ele trabalha, ele recebe na semana. Então ele trabalha aquela semana, ele recebe na sexta-feira, e aí ele vai juntar, vai guardando o seu dinheirinho para pagar o aluguel no final do mês. Mas algumas contas vão chegando. Então, se ele não trabalha uma semana ou 2 semanas, ele corre o risco de não pagar o aluguel. Se ele não paga o aluguel, em menos de 10 dias, menos de 10, talvez menos, 7 dias ou 3 dias, a polícia vai lá, tira os móveis dele, põe na rua. Na rua. Sabe, eu estou pensando, amor, aquela casa perto da nossa casa que a gente andava de bicicleta, tinha aquele monte de móveis novos, estava tudo na rua. Só provavelmente foi isso. Agora que eu pensei aqui, nós achamos que tinha muita coisa boa jogada fora. Nós estávamos andando de bicicleta na cidade que a gente morava, em Cape Coral, e assim, umas 4 ruas atrás, nós vimos muitos móveis, muita coisa boa. Eu falei, não, que jogaram fora. Não era, irmãos. Era gente que foi despejada, sabe, não pagou aluguel. A polícia vai lá, junto com o dono, tira os móveis, põe na rua. E a pessoa choveu, perdeu os móveis. É triste, irmãos. Então, a situação de Nova York, dos Estados Unidos, é muito séria. E nós temos muitos amigos lá. Então, eu preciso orar por eles. Nós temos um amigo lá na Suíça, né? Ele também trabalha dessa forma. Tem que pagar o aluguel, trabalha dessa mesma forma. E ele falou, ore pela Suíça. Nós temos um pastor amigo nosso na França, que me mandou um WhatsApp, cara, ore por Paris. Nós temos o pastor Nildo, o André, que está lá em Londres, né? E mais outros pastores, amigos nossos, que estão lá em Londres. Nós temos os nossos amigos, Karine, que está assistindo, a Júlia, que está assistindo, pastor Ademir, que está assistindo também sempre, né? A Adriana, que está assistindo, o Bruno, que está aí, né? Então, esse pessoal está em Portugal, nós temos que orar por Portugal, esse pessoal está pedindo a gente que nós clamamos, e eles pedindo, e eles orando por nós, porque são todos brasileiros, alguns brasileiros, né? Então, a gente tem que começar a entender, irmão, qual é a sua postura durante esse navio terra que está sendo balançado e chacoalhado. Qual será a sua postura profética agora, para sua casa, para você e para os outros? Qual a direção que você vai tomar? Você vai, de fato, pregar o evangelho? Você vai, de fato, falar? Você vai, de fato... Ou você vai, de fato, dormir? Vou tirar esse tempo para dormir. Porque até que dá vontade mesmo, irmãos. Eu estava falando com a pastora Niaga, não é fácil pregar de manhã e à noite. Nós já estamos começando a ficar esgotados já de preparar as mensagens pela manhã e preparar as mensagens para a noite. Estamos começando a ficar esgotados, não somente isso. A pastora Niaga também já está fazendo as lives dela também, e inclusive hoje tem live, ela começa a dar aula online, 4 horas da tarde, online, ela começa a dar aula. E a pastora Niaga está sempre aqui comigo, e eu estou sempre aqui com ela quando ela está ministrando. Então isso cansa a gente, mas a gente não está desistindo. Nós estamos continuando a imaginar que Deus nos deu uma ordem de pregar o evangelho, em nome de Jesus. E não é isso que nós estamos fazendo, ministrando para que você possa crescer, para que você não fique estagnado, não fique parado. Na nossa prisão, a gente decidiu proclamar. Na nossa prisão, nós decidimos proclamar o evangelho, né? Agora, acontece algo muito interessante. Quando o capitão do navio chega lá embaixo, para chamar Jonas no Coré e fala, ora pelo seu Deus, ele se considera o problema. Ele fala assim, eu sei por que isso está acontecendo. É porque eu estou fugindo de Deus. Eu sou a causa dessa tempestade. Mas Paulo se considera a causa da sobrevivência. A solução. Eu sou a solução. Sabe? Tanto que, na verdade, eles jogam Jonas no mar. Mas Paulo fala assim, não precisa, vamos jogar as cargas. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa imaginar, sabe? Se você é um crente fiel e verdadeiro, nós não podemos ser a causa do problema, nós temos que ser a solução, sabe? Se nós estamos com algum problema no casamento, nós não podemos ser a causa, temos que achar a solução. Se nós temos algum problema financeiro na nossa vida, nós não podemos ser o problema, nós temos que ser a solução do problema, achar a solução, tentar a solução.
Lembrando que, de qualquer forma, não existe ninguém livre nesse planeta Terra. Ou você é preso em Cristo, ou você é preso no diabo. É uma escolha, é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é para você decidir aonde você vai, aonde você fica. Porque aonde você vai, aonde você fica, você tem que pedir autorização a Deus. O livre-arbítrio não é para você decidir com o que você vai gastar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não pertence a você, pertence a Deus. Diz a Bíblia que nós somos mordomos, e talvez você está sendo um péssimo mordomo do dinheiro que Deus te deu. E quando nós somos bons mordomos, Deus nos recompensa, irmãos. Sabe, eu não sou livre, eu sou preso a Cristo, né? Nós estamos enxertados na árvore, na videira. Logo, a videira é o nosso próprio Deus. Eu sou a videira verdadeira. Pregamos isso em João capítulo 15, outro dia. Eu sou a videira verdadeira, o vosso pai é o vinicultor. Toda árvore que der fruto, ele poda, mas toda árvore que não der fruto, ele corta. E esse é o problema. Tem pessoas que não têm medo de ser cortado e acham que isso nunca vai acontecer, né? Mas a gente precisa começar a pensar. Jonas falou assim, olha, pode me cortar. Eu sou a causa desse problema. E ele estava falando a verdade, mas ele poderia ter sido a solução. E Paulo já se levanta com outra postura, né? E o que eu acho interessante, irmãos, Jonas, mediante tudo aquilo que ele havia feito, ele desiste da vida, ele desiste daquela situação. Joguem-me no mar. O texto está falando assim, ó, pode me julgar no mar, eu que sou o problema, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Mesmo que fosse verdade, ele poderia ter mudado a atitude dele, como Paulo falou. Paulo falou assim, olha, tende bom ânimo. Mas, versículo 22, mas agora vos admoesto que tende bom ânimo, porque não se perderá nenhum de vós, mas somente o navio. Sabe, irmãos, aquele que está em Cristo não se importa em perder coisas. Mas aquele que não está em Cristo não se importa em perder vidas. É que Jonas faz. Jonas fala exatamente isso. Jonas fala assim, pode me julgar no mar, é vida. Uma vida a mais, uma vida a menos, não vai fazer diferença. Paulo fala, não, negativo. Todas essas 266 almas vão viver e nós vamos perder somente coisas. Coisas a gente ganha de novo. Você está desesperado aí porque já perdeu coisas, está perdendo coisas, não te preocupa. Coisas a gente ganha de novo. Vidas é muito difícil, demora muito tempo para se ganhar vidas. Demora muito tempo. Então, Jonas fala assim, joguem-me ao mar. Paulo fala, tem bom ânimo. Qual que é a sua postura agora? Qual vai ser a sua postura de fato diante uma situação que está balançando o universo? Continua. E é interessante, irmãos, que o povo estava orando em Jonas, o povo estava rezando e orando pelos seus deuses, né? Ou seja, eles entendem e eles basicamente se convertem e Jonas acaba perdendo respeito por aquelas pessoas que estavam no navio, sabe? Porque eles acabam conhecendo mais ao Deus de Jonas do que ao próprio Jonas. Eles acabam ministrando mais, sendo mais ministrado a Deus do que o próprio Jonas, um pregador que se transformou num homem mudo e calado e dizendo, eu sou o problema, eu que sou o problema, tadinho de mim, né? Me matem. Agora, Paulo, irmãos, Paulo ganha o respeito de todos do navio. Isso que é importante. Você entender que você está preso em Cristo. Nós estamos presos nele. E se você está se sentindo um pouco livre, você tem um problema para resolver. Sabe por que as pessoas não querem ir? Eu vou falar isso direto. Sabe por que as pessoas não querem ir mais na igreja? Porque eles precisam ficar presos em alguma coisa ou em alguém. Não é em Deus que eles são preocupados em ficar presos. São em pessoas. São em autoridades, em níveis de autoridade. Ele vai entender que quando ele for numa igreja, vai ter pessoas que ele vai ter que se submeter a qual ele acha, por A mais B, que essa pessoa não deveria estar lá. Ele acha, por A mais B, que Deus não deveria de jeito nenhum declarar essa pessoa como líder sobre ele. Ele acha que um preso
Uma pessoa que está com algema, preso demais, não tem autoridade nenhuma para ser autoridade sobre ele. Não foi isso que o pessoal do navio de Paulo entendeu, não. Eles se submeteram, naquele momento, a um homem cheio de autoridade, a um homem que estava preso, porém livre. Agora, em Jonas, a gente vê um homem que estava livre, porém preso em si mesmo. Paulo podia estar com algemas, mas a sua mente estava liberta. Jonas estava sem algema, mas a sua mente e seu coração estavam presos. E esse é o maior problema dos crentes hoje em dia. Se vê livre demais para ir e vir. Se vê livre demais para falar ou deixar de falar. Se vê livre demais para fazer ou deixar de fazer. Se vê livre demais para obedecer ou deixar de obedecer. Se vê livre demais, livre demais, livre demais. E aí o Senhor vem e joga um barco, joga ele dentro de um barco para a coisa piorar. A situação vai piorando para ver qual postura que ele toma. Pura arrogância. Pura arrogância. O homem achar que pode escolher alguma coisa. É aquilo que eu falei que o dia, questão de a gente estar tão frustrado com algumas coisas, porque nós escolhemos, fizemos planos, traçamos a nossa vida. Aí vem Deus e dá um direcionamento. Isso. E a gente faz pirraça, porque não aconteceu aquilo que a gente tinha planejado. Exatamente. A nossa própria arrogância. É. A falta de entender que existe alguém que tem o poder soberano sobre todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Que a gente tem que fazer se submeter. É isso, irmãos. E nós citamos aqui da outra vez, quando Deus nos mandou ir embora para os Estados Unidos, que era no meu caso, que era para mim descansar, que era meu ano sabático, nós simplesmente obedecemos e ninguém entendeu. Ninguém entendeu, a não ser nós mesmos, mas nós tínhamos uma palavra de Deus. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Nós precisamos ir. Eu cheguei ao ponto de dizer, irmãos, eu só quero ir embora. Cheguei no ponto de dizer isso, eu só quero ir embora, eu preciso ir embora. Eu preciso tirar esse tempo. Quando Deus mandou a gente voltar, muita gente não entendeu. Agora eles entendem. Nós tínhamos um grupo, irmãos, de acho que 12 pastores que se reuniam, 12 líderes que se reuniam, e Deus mandou todos eles voltarem, inclusive nós. Sabe, o grupo se dissolveu em menos de 2 meses, com exceção do pastor Judson, que ainda está lá, que Deus ainda manda ele estar lá. Fabiano já estava lá, né? Então, todos os outros voltaram. Nós voltamos dentro de uma palavra. Irmãos, nós não somos pessoas livres, nós somos pessoas presas a Ele. Ele manda. Ele é o comandante. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele fala e desfala. Ele cura ou ele sara do jeito que Ele quiser. Ele manda a bênção e Ele tira ou envia a maldição. Eis que coloca diante de vós 2 caminhos. E sabe o que acontece, irmãos? Depois que Jonas perde o respeito, depois que eles jogam ele no mar, Paulo também cai no mar, a carga se perde, né? O navio se perde. Nesse caso, que coisa interessante, né? Jonas, a Bíblia fala que quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. E vem um grande peixe e abocanha Jonas. O pastor Toniel falou Uber de Deus, né? Eu ainda falei que é um Uber X, porque não tinha outras pessoas, somente Jonas, né? Era um Uber mais chique, né? Aquele que só uma pessoa pode andar, né? Deus até nisso foi misericordioso. Vem um grande peixe e abocanha Jonas. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa para você que está me vendo aí, ó, me ouvindo. O propósito de Deus nunca deixará de ser cumprido. Viu? Escuta isso. Como causa ou como solução? Mesmo colocando como causa ou solução. O propósito de Deus sempre vai ser cumprido. Só que o problema é você fugir disso. Fugir do propósito de Deus. Tem muita gente arrogante fugindo do propósito de Deus. E a gente tem que cuidar das arrogâncias de muita gente aí. Sabe? E os arrogantes, por vezes, vão ficar para trás. E os arrogantes culpam os outros. Né? Sabe o que acontece, irmãos? Diz a Bíblia que Jonas é vomitado na praia e ele prega o evangelho com raiva. Paulo aporta, diz a palavra é diferente, você vai olhar lá que Paulo aporta na ilha de Malta. E ele é bem recebido. Ele aporta na ilha de Malta, ele é bem recebido e ele ganha a ilha inteira para Jesus.
Olha que coisa. Jonas não ganha inteira não, irmãos. Quem se converte é o povo, o rei que se converte. O rei toma decisão, e aí ele parte para o jejum, com o povo, com os animais. Jonas prega com raiva, Jonas prega simplesmente, vocês vão ser destruídos. Independente da intenção que estava no coração dele, Jonas estava lá, fora da sua própria vontade, ele não queria estar lá. Paulo não queria estar lá. Quem disse que Paulo queria estar passando por um momento de prisão, passando por um momento de barco, quase todo mundo morrendo, estando numa ilha que ele não queria estar, mas ainda assim, ele fora da vontade dele, ele continuava sendo um preso, porém livre. Jonas continuava sendo um livre, porém preso. O que eu quero dizer e declarar para você nessa manhã é que você precisa se libertar de você mesmo. Libertar dessas loucuras dentro da sua alma. Libertar desse eu dentro de você. Libertar dessa sua vontade própria. Começar a obedecer mais, a desobedecer menos. A ouvir os seus pastores, ouvir os seus líderes. Sabe? Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de dormir enquanto o barco pega fogo, enquanto o barco afunda. Sabe? Fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que acontece depois disso. Depois que Jonas prega o evangelho, e ele prega, não o evangelho, ele prega, na verdade, a declaração de Deus, ele achava que o povo ia realmente morrer, mas o povo então se converte, Deus não destrói a cidade. Deus então desanima. Lá do alto da montanha, Jonas desanima, e Deus levanta, então, uma erva para cobrir ele do sol. Mas no outro dia, essa erva cai, essa erva seca e morre. E Jonas, irmãos, fica com raiva, ele quase se envenena de morte por uma erva. Ele briga com Deus por causa da erva que morreu. Sabe? Aquele veneno estava dentro de Jonas. Agora, com Paulo foi diferente. Ele cai lá, ele aporta em Malta, uma víbora o envenena, mas ele não deixa o veneno tomar conta do coração. Um veneno verdadeiro não conseguiu tocar em Paulo. Um veneno falso conseguiu tocar em Jonas. E talvez tenha tanta coisa envenenando a sua alma aí, tantas palavras que envenenaram você, tantas situações e pessoas que estão tentando te envenenar, e você decidiu que esse veneno falso continuasse envenenando e continue envenenando você ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo do coração. Como é que está aí o seu coração cheio de veneno, meu irmão? Como que está aí? Como é que está aí a sua vida? O que está te envenenando nesse momento? O que está te fazendo trazer ou voltar-se para essa prisão a qual você não consegue sair? Paulo sendo preso, não deixou que o veneno tomasse conta dele. Jonas sendo livre, uma erva pequena que nasceu num dia e morreu no outro, envenenou ele. Ele não conseguia perdoar. Irmãos, tem coisas que a gente precisa entender e deixar que Deus use a gente. Sabe, Jonas, quando chega lá em Nínive, ele considera os ninivitas uns bárbaros. Paulo, lá em Atos capítulo 28, nós lemos, ele chega na ilha onde tinha bárbaros e os considera humanos. Essa é a diferença. Tem muita gente olhando para as outras pessoas como bárbaros, como quem não merece, achando que só eu mereço. Jonas estava assim, achando que só ele merecia. Toda hora eu escuto isso de pessoas. Eu não quero me agregar. Eu não quero estar em conjunto. Eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Eu quero estar diferente. Não tem como, irmãos. O Deus é o mesmo, a visão tem que ser única. Se você tem uma visão diferente do seu pastor, você vai acabar atrapalhando o seu pastor. Se você não se submete ao seu líder, você vai acabar atrapalhando e trazer divisão. Sabe, você tem que entender que quando Jonas chega lá, ele olha para aqueles ninivitas e considera bárbaro. O bárbaro era todo aquele que não era romano. E eles eram inimigos, de fato.
Mas os ninivitas, além de serem inimigos de Roma, eles também eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel. Eles eram considerados inimigos do povo de Israel. Os bárbaros eram inimigos dos romanos. E nem assim Paulo deixou o coração. Paulo era romano, mas Paulo não deixou esse veneno, nem da cobra, nem o veneno de pessoas tomar conta do coração deles. Quantas pessoas estão te envenenando aí? Quantas pessoas fizeram você parar de crer no Evangelho de Cristo? Quantas pessoas fizeram você fugir da igreja? Quantas pessoas te envenenaram a ponto de você já não crer mais em autoridade espiritual? Nenhuma. Quantas pessoas envenenaram o seu coração? Quantas cobras envenenaram você? Porque tem veneno de pessoas, tem veneno de cobra, tem veneno dessas ervas. Coisas que nem deveriam envenenar a gente, mas acabam envenenando. O coração de Jonas era orar pela destruição da cidade, mas o coração de Paulo foi orar pela cura do povo. A gente não tem que orar para destruir ninguém, irmãos. Paulo, certamente, ele entregou alguém para Satanás, porque já não tinha mais jeito. Eu confesso que na minha vida e meu ministério já deu vontade de entregar algumas pessoas para Satanás algumas 200 vezes. Sabe? Mas graças a Deus eu não tive a coragem de fazê-lo. Eu deixei isso com Paulo. Quem sabe aparecesse alguns Paulos na minha época e eu fizesse isso por mim, mas eu nunca tive coragem de fazer. Na minha vida e meu ministério eu nunca tive coragem de amaldiçoar ninguém. Amaldiçoar não. Sabe? De jeito nenhum. Que vai acontecer isso com você. Nunca fiz. Ninguém nunca ouviu isso da minha boca. E nunca vai ouvir. Porque eu não preciso amaldiçoar ninguém, irmãos. A pessoa que está fora da vontade de Deus acaba se auto-amaldiçoando. Já não precisa declarar problema para a vida da pessoa, porque a pessoa que acha que está livre, né? E vivendo a vida do jeito que quer, uma vida dissoluta, uma vida de uma forma qualquer, vai acabar comendo bolotas de porcos. Lembra lá do filho pródigo? Que se sentiu livre, pediu a herança do pai e foi embora viver dissolutamente. Viver dissolutamente é viver de acordo com a sua própria vontade. Viver dissolutamente é viver sem um propósito. Viver dissolutamente é viver gastando a torta direita. Tem muita gente que não pensa no amanhã, não pensa no futuro. Tem muita gente que pega o seu dinheiro hoje, gasta ele todo e amanhã passa fome. Gasta dissolutamente. Gasta com coisas que não é nada. Aqui, irmãos, tem hora que eu deixo de tomar um picolé, porque eu sei que amanhã eu vou precisar comprar um pacote de arroz. Mas eu vou provar isso agora, eu vou viver agora. Tem gente que fala assim, eu vou viver o hoje, seja o amanhã, mas amanhã passa fome, endoida da cabeça. Responsabilidade. Deus promete muita coisa pra gente, mas ele também nos dá responsabilidades, né? Responsabilidades. Deus nos dá responsabilidade. Pensa bem, irmãos. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O seu carro é de Deus. A sua casa é de Deus. O aluguel que você paga, até o aluguel que você paga, vem de Deus. Deus que te dá força para trabalhar. Deus que te dá o espírito de vida para você trabalhar. Então você trabalha e você é mordomo de tudo aquilo que Deus te deu. Então Deus é dono de 100% do seu salário. Deus é dono de 100% do seu respiro de vida. Deus é dono de 100% do seu carro. Deus é dono de 100% da sua vida. E aí, falando sobre salário, você então, aquele que obedece a Deus, ele tira 10% e devolve a Deus como gratidão, como honra. Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra a Deus com as primícias da tua renda. O primeiro da tua renda. E aí a pessoa, então, tira os 10% e devolve a Deus como honra a Deus. E ele fica com 90%. 90% não é para comer, é para administrar. Ainda assim, os 90% não é seu, não é meu. Eu preciso administrar e orar a Deus, falar, Deus, o que o Senhor quer que eu compre? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esses 90%? Aqui vai cair em 1 minuto e 46 segundos. Esse é o meu. Tem duas pessoas aqui. Quem que está aqui na Casa Church, no meu aqui, dá um ok aí, só para me ver, que aí esse aqui vai cair agora em 1 minuto e eu vou reiniciar. Ou não tem mais ninguém aqui? Aqui está mostrando para mim que tem duas pessoas. Olha em cima, tem. Tem.
2 pessoas vai terminar aqui. Você que está aí no Face pode continuar. Você que está aqui na Casa Church também deve terminar. Eu ainda tenho mais alguma coisa. Quase terminando. Só tem mais 25 pontos aqui, irmãos. Então, acho que não... Deixa eu ver. Vamos encerrar aqui e recomeçar aqui de novo. Uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer às vezes também é: quem é que eu devo abençoar? Sabe? Porque às vezes a gente entrega os 10%. Tá encerrando? Vou encerrar aqui também. Pessoal, você que está aqui na Casa Church, nós vamos encerrar e vamos voltar também, porque aqui está acabando também. Só comentar aqui, ó. Sandro comenta o seguinte: Paulo, todas as vezes que Paulo era preso, ele estava livre, com certeza. Vai voltar no seu? Nós vamos voltar no meu também. Já quer que volte? Então, pode voltar já. E aqui, só comentar aqui o que está falando. Glória a Deus. Vamos lá. Então, nós vamos... Eu vou esperar você reconectar aqui, tá bom, pessoal da Casa Church? Você que está aí no Face, aguarda a gente aí, ok? Vamos reconectar, porque quando dá 1 hora, termina. Pastor Eliene, sempre está conosco aí. Deus abençoe sua vida, viu? Quem mais está aqui além da pastora Eliene? Aqui nós estamos no Face. 2 profetas, mesma ordem, 2 caminhos diferentes. Aqui, ok. Pode botar aí. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para a gente terminar. Tá. Aleluia. Pessoal que está aí no YouTube, tudo ok, né? Temos 6 pessoas aqui, ou deve ter mais gente assistindo no YouTube. Glória a Deus. Como diz aquele grande moço, glória a Deus. Né? Então vamos lá. 10, todos voltaram. Falta 1 ainda. 11, todos voltaram. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar? Está sendo bênção aí, não tá, pessoal? Para mim está sendo bênção demais, viu? Deus está falando muito comigo aqui. Bom, eu nem sei mais onde é que eu estava, eu me perdi, você lembra onde é que eu estava? Está falando sobre os 10% e abençoar. Isso. Eu falei sobre... Porque às vezes Deus nos dá uma quantia, a gente já entregou os 10%, mas não é para a gente comer ela inteira, não é para a gente abençoar pessoas também. É isso aí. Às vezes Deus nos dá, irmãos, os 90% para a gente administrar, e a gente tem que aprender a administrar esses 90%. Eu tenho uma coisa comigo bem complicada, irmãos, sabe? Eu gosto de abençoar pessoas, mas eu sempre observo, vira aqui um pouquinho, que eu estou no cantinho eu sempre observo aí, beleza. Quem é que eu vou abençoar? Sabe? Virou muito. Um pouquinho mais para cá. Aí, ótimo. Eu sempre observo quem é que eu vou abençoar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente pode estar plantando em terra errada. E eu sempre falei, sempre falo, para você que é vó, para você que é mãe, para você que é pai, tem muitos filhos que roubam a bênção da avó, a bênção do pai, a bênção do irmão. Roubam no sentido de que eles não dão nada, sabe, em troca, mas eles pedem tudo, né? Tem gente que trabalha com os avós, ajuda os pais, é diferente, né? Igual, por exemplo, a minha sogra Fernanda cuida do pai dela já há anos já, né? Então, ela está lá o tempo inteiro e ela põe o dinheiro dela, porque o dinheiro dele que ganha não dá, quer dizer, ela está abençoando ele. A minha cunhada Camila, mais o Guilherme, também põe o dinheiro deles para cuidar da família diferente. É uma situação diferente. Agora, vamos supor que você vive do seu salário, né? Aí tem aquele irmão seu que não trabalha de jeito nenhum. O cara não trabalha, nunca gostou de trabalhar, e ele sempre te pede dinheiro emprestado. E você está sempre emprestando, por amar, porque eu amo. Sabe o que ele está fazendo? Roubando de você. E quando a pessoa rouba, o diabo sabe, quando o diabo rouba de você, você não tem dinheiro, não sobra dinheiro para investir na obra de Deus. O diabo não quer que a gente invista na obra de Deus, irmãos. Porque quanto mais você investe na obra de Deus, mais a obra de Deus cresce. Pensa comigo. Pensa. Se todo mundo tivesse dinheiro para abrir igrejas hoje, em vez de abrir botecos. Porque o que o boteco ele faz? O boteco ajuda alguém? O boteco ajuda alguém, irmãos? O boteco traz dinheiro para o seu dono. Mas o que eu vejo e muita gente acha que o boteco gera alegria, né? Gera alegria naquele momento. Mas tem quantas pessoas que vão lá, bebem, chegam em casa e batem na mulher?
Quantas pessoas vão lá, bebem, alguns comem, alguns conversam e tal. Parece que mas é um momento de alegria falso. Porque quando vão para casa, o problema continua, não há transformação. Então tem muita gente que vai aos bares para se entregar na bebida, porque aquela é a única saída. Aquela é a única saída que ele tem, o único lugar que ele tem para ir. É o único lugar que ele tem para o quê? Para se esvaziar. E é muito interessante que eu já observei os bêbados, né? Cada um tem uma estrutura, cada um age de uma forma diferente. Quando a pessoa bebe, não quando a pessoa se droga. Quando a pessoa bebe, o efeito do álcool faz um fator diferencial em cada pessoa. Um fica mais violento, ou seja, aquilo que ele é dentro de si, ele se solta. Outro fica mais melancólico, mais triste, mais chorão, aí ele começa a chorar. O outro ama muito, aí todo mundo que ele vê, ele ama, ele beija. Abraçador. Né? Então, ele se solta, o álcool faz esse efeito na vida dessas pessoas. Agora, qual o efeito que o Espírito Santo faz na vida de um homem? Ou, qual o efeito essa palavra? Se você estivesse na sua frente agora, esta palavra, ouvindo essa palavra, Deus falando com você através dessa palavra, e depois você saísse e bebesse 2, 3 copos de cachaça, vê qual é o efeito que vai ter. Na verdade, você vai ter que perguntar ao outro. Quando você beber 2, 3 copos de cachaça, você vai ter que perguntar ao outro qual foi o efeito que teve. Porque você não vai ver qual foi o efeito. Quando você bebe do Espírito, o efeito do Espírito é visível nos outros e na sua vida. Você vê o efeito que beber do Espírito deu. Agora, quando você bebe 3, 4, 5 copos de cachaça, o outro vê o efeito e você não vê. Porque não tem como ver, porque o álcool, na verdade, ele te desliga, o Espírito Santo te acende. E é isso que você precisa entender. Qual é a sua escolha? O que você vai escolher? Obedecer ou desobedecer? Jonas ora pela destruição da cidade. Paulo ora pela cura do povo. E o povo ali é curado. Não somente tratado, ele ganha ele inteira para Jesus, o povo é curado, o veneno não toma conta dele. Irmãos, tem muita gente envenenada nessa vida. Tem muita gente envenenada nesse coração. Tem muito coração envenenado aí. Eu preciso te perguntar de novo, quem é que te envenenou? Quais foram as pessoas que te envenenaram? Sabe? Quais pastores? Oi? Qual foi a víbora que te picou? Não é? Só que Paulo, diz a Bíblia que Paulo simplesmente balança a mão, a víbora cai lá no fogo e o povo estava querendo, né, esperando, né, que acontecesse alguma coisa, não acontece nada. Irmãos, eu gosto muito de falar da minha vida, mas mesmo da minha família. Sabe quantas víboras tentaram nos envenenar como família? Sabe quantas palavras de víboras? Não são cristãos, irmãos, são víboras. Não são pessoas, são víboras. É igual o diabo, né? Ele entra onde? Numa víbora. Né? Tem até aquele negócio, aquela mulher é uma cobra. Uhum. Né? Não tem essa situação? E é mesmo, irmão. Mas por quê? Porque ela cicila. A cobra cicila, não é? Acho que é isso mesmo, cicila. Se eu não me engano, é isso mesmo. Barulho? É o barulho dela. Ela cicila, acho que é mais ou menos isso. Palavras de maldição. Mas a gente acha que é palavras de bênção. Eu sempre falo, só existe uma boca fofoqueira quando existe um ouvido fofoqueiro. E eu sempre falei com a minha esposa, e a gente sempre fala isso, para de ouvir essas fofocas. Outro dia alguém veio me contar uma coisa, eu saí da hora, que era muito meu amigo, para não desqualificá-lo, eu saí do assunto, fui para um outro assunto, quando se Deus já tinha esquecido o que ele tinha me falado, e eu nem queria saber. Sabe, irmãos, que às vezes é preferível a gente não saber de coisas. Então, se a gente fosse pensar nessa situação, a gente iria perguntar, meu Deus, qual foi a víbora que me envenenou? Ou se eu não sou a víbora que me auto-envenenei? Se eu não fui a própria víbora que me envenenou por causa da minha linha de pensamento, como Jonas fez?
E às vezes, irmãos, a gente paga para não entrar numa briga, não é aquilo que a gente fala? É o contrário, tem gente que fala assim, eu dou um boi para entrar numa briga, para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Irmãos, eu sempre dei uma boiada para sair de uma briga. Mas eu sou do confronto, eu não tenho medo do confronto. Mas sempre foi assim, eu sempre fiquei calado. Sempre engoli sapos. Sabe? Sempre baixei a cabeça, mesmo sendo pastor, mesmo sendo autoridade. Uma vez ou outra eu saía do sério, normal. Sou humano. Mas na grande maioria das vezes eu ouvia calado, ouvia as pessoas se manifestar. Eu já vi situações em que era para até Deus duvidava. Eu falei, não é possível que essa pessoa está falando isso. E hoje ainda eu escuto. E pior são aquelas palavras que você escuta, que elas têm um duplo sentido. As pessoas vão comendo pelas beiradas para chegar onde elas querem. E se você não tomar cuidado, você acaba sendo envenenado. E esse veneno pode tomar conta do seu coração e você tem um problema muito sério para viver. Não deixe ninguém envenenar você contra a sua família. Não deixe ninguém envenenar você contra os seus filhos. Não deixe ninguém envenenar você contra a sua casa. Não deixe ninguém envenenar você contra a sua igreja. Não deixe ninguém envenenar você contra o seu líder, contra o seu pastor. Não deixe ninguém te envenenar, irmãos. Eu sou assim, eu não deixo ninguém me envenenar contra as minhas ovelhas. Não posso. Então eu tento olhar as minhas ovelhas como ovelhas. Umas mais fracas, outras mais frágeis, outras espirituais, outras carnais. Eu tento olhar assim. Sabe, tratar cada um igual. É isso que normalmente eu faço. Jonas, na verdade, ele nos demonstra uma realidade de um profeta fujão e um profeta sem o coração de Deus. Paulo, ele, então, tenta nos demonstrar o que a gente tem que fazer, quem nós deveríamos ser de fato. Sempre buscando essa realidade espiritual, essa vida espiritual. E eu não sei, irmãos, o que você está sentindo nesses dias, nesse momento, nessa turbulência que a vida está. Nesse barco que a vida está te levando. Nesse barco a qual a tempestade está acontecendo. Está acontecendo uma tempestade aí na sua casa, nas suas estruturas espirituais, nas suas estruturas mentais. Está acontecendo uma tempestade. Qual será a sua postura? Vai pagar? Vai pagar? Vai pagar para sair? Né? Vai dar uma boiada para sair da briga? Ou para entrar na briga? Vai simplesmente ficar sem ver assim, não deixe que os outros se explodam. É aquela ideia, cada um se exploda, não, cada um, como é que é a palavra que fala? Lute. Cada um que lute, né? Cada um que lute. Né? Tem situações, irmãos, que nós não podemos fazer isso. Tem situações que a gente tem que entrar na luta, principalmente se for da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Pessoas que estão no mesmo barco conosco, pessoas que estão na mesma situação que a gente. Sabe, a gente precisa lutar por elas e também lutar por nós. Então, que essa palavra seja uma palavra desafiadora para você, para que o Espírito Santo possa mover as águas e te abençoar de forma que você entenda que ser Paulo é melhor do que ser Jonas. Nunca mais se ouviu falar de Jonas. E a história que Jonas nos deixa, o legado que ele nos deixa, é um legado de um profeta fujão. O legado que Paulo nos deixa é um legado de um profeta de Deus, um homem de Deus, que escreveu quase todo o Novo Testamento, que deixou centenas e centenas de filhos e filhas, que permaneceu fiel até a morte, que mesmo nas prisões que ele estava, ele entendia que o Deus da glória era com ele, que nunca o abandonaria. E é nisso que você precisa pensar, é nisso que você precisa agir, é dessa forma que você precisa estabelecer a sua vida e seu coração, e falar, Deus, eu estou disposto a agir conforme o Senhor quer. E parar de alguma maneira, de alguma forma, parar de sentir dó de si mesmo, parar de dormir. Não é tempo de dormir, é tempo de se levantar em oração, é tempo de se levantar em jejum, é tempo de mudar a sua estrutura, é tempo de mudar a sua casa, é tempo de mudar os móveis. Eu cheguei esses dias na casa da minha sogra, fui tomar um café lá essa semana, e aí a mesa estava virada. Eu achei aquilo top. A mesa estava virada e tinha um armário, né, que ela tirou, não foi isso, amor? Um armáriozinho que ela tirou.
E é interessante, anos e anos e anos, tempo que a gente vai lá, aquela mesa daquele mesmo jeito, uma armário daquele mesmo jeito, a gente sentava, às vezes batia a cabeça lá, e interessante, ela mudou a cozinha, a copa, irmão, uma coisa mínima mudou o máximo. Parabéns aí, Fernanda. Eu observei isso. A pastora Niaga disse, casa nova. A única coisa que ela fez foi mudar. Sabe? O novo, talvez para você, é só você mudar. Mudar de direção. A direção que você tomava antes já não funciona mais, não é? Lembra? As orações que você não fazia antes não resolvia nada. A leitura bíblica que você não fazia antes também não resolvia nada. O seu coração antes, da forma como estava, não mudava nada. O seu coração envenenado nunca conseguiu mudar nada. E agora nós temos um privilégio de Deus nos colocar num barco, presos, como Paulo e como Jonas. Agora eu creio, irmãos, acredito mesmo que eu estou falando de fato. Tem muita gente nesse barco que vai continuar como Jonas. Não vai mudar em nada. Mas tem muita gente nesse barco que vai continuar como Paulo, mudando a cada dia, mudando a cada prisão, mudando a cada problema, mudando a cada desafio. É um desafio que Deus te dá hoje. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, você que está em Portugal, você que está aqui no Brasil, que você está em Belo Horizonte, Sabará, sei lá onde é que você está. Eu não consigo te ver aí, não, mas eu sei, você que está assistindo no YouTube, famílias que estão assistindo a gente no YouTube, ao vivo. Sabe, irmãos, qual que é o objetivo da nossa alma, do meu coração, meu e da pastora Niaga, da minha casa? É que você possa, de alguma forma, ser atingido, ser abençoado, sabe? Deixa as coisas que ficaram para trás. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore comigo. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa a glória de Deus te dar uma nova chance de caminhar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, seu amor me chama. Deus está te chamando nesse momento, irmão. Eu dependo. Aleluia. Do seu amor. Oh, Deus. Mais que tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a ser diferente. Eu confio que esse amor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Para curar. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Eu profetizo uma nova vida para você, uma nova direção, um novo direcionamento. Aleluia. Para de olhar para pessoas e olha para Cristo. Eu dependo desse amor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu confio nesse amor. Tem poder pra curar. Aleluia. Tu és bendito, Senhor. Que o Espírito de Deus alcance você. Que essa palavra possa fazer diferença na sua alma, no seu coração. Que o Espírito de Deus, nesse exato momento, te toque, te encha. Que você toma uma postura como profeta de Deus, como homem e mulher de Deus. Que você pense em trabalhar para o Senhor. Aleluia. Tudo que passou, tirando do seu. Tudo que ficou para trás. Daqui para frente. Olho para você, corro para você. Aleluia.
Obrigado aí pela preferência, pastor Eliane está todo dia conosco, os irmãos da Casa Church, o pessoal está todo dia conosco, que o Espírito de Deus abençoe você, que o Espírito Santo toque você, que a glória de Deus toque você, seja cheio de Deus, tome a postura de Paulo, nunca tome a postura de Jonas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que a glória da palavra do Senhor possa estar contigo, te abençoando, agindo em você e através de você. Que você seja um profeta de Deus verdadeiro, sem sementes malignas no coração, amém, sem doenças na alma, sem venenos tomando conta da sua alma, do seu coração. É tempo de você tomar uma injeção de ânimo. É tempo de você tomar um remédio contra esse veneno. É tempo de você entender que esse é um tempo diferente. É um tempo a qual o Espírito de Deus está te conduzindo dentro de um barco que está sendo balançado de um lado para o outro. É tempo de você entender que cargas se perderão, mas pessoas continuarão vivas. Amém. É tempo de você entender que se você pregar o Evangelho, pessoas irão ser salvas. Amém. Mas se você não pregar o Evangelho, além de cargas se perderem, de coisas se perderem, pessoas também podem se perder. É tempo de você entender que Deus te coloca nesse barco, não para você descer e dormir, não para você ficar livre, mas você é uma pessoa presa em Cristo Jesus e o próprio Espírito Santo te prende de uma forma ou de outra. Você é propriedade de Deus, povo escolhido de Deus. Você não é livre, não é livre para nada, você não é livre para pensar, você não é livre para agir. Eu preguei outro dia, o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor é que prevalece, ou seja, não adianta você projetar coisas na sua vida se o propósito de Deus não prevalecer, ou seja, sempre o propósito de Deus vai prevalecer em detrimento dos seus planos. Amém. Se os seus planos não estiverem dentro do propósito de Deus, os seus planos não vão prevalecer, não tem jeito. Amém? Graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida. Até hoje à noite, em nome de Jesus. E hoje à noite teremos o Pastor Freitas às 20 horas. E semana que vem eu estou pensando em fazer 2 lives à noite e todo dia pela manhã. Porque nós estamos ficando bem cansados. E eu vou fazer uma live com o Mateus, né, sobre jovens inconformados. E vou fazer uma live com outra pessoa também, provavelmente com o pastor Davi, né, que ele está gostando demais, eu também estou gostando muito. Mas só isso. E de manhã eu estarei aqui sempre. Tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Beijão.